Boa noite, senhoras e senhores, distinto público das noites de quinta-feira. Sejam elas do verão, outono, inverno ou primavera. Hoje é a primeira quinta-feira de setembro, mês das flores, sorrisos e guitarras, mês do nosso grito de liberdade. Também queremos dizer que vencemos o coronavírus, como fazem agora, por exemplo, os americanos e europeus, lotando estádios, ginásios de tênis e de futebol, praias, parques, festivais, festas, shows, aeroportos, e sem máscaras e sem distanciamentos, porque para tudo existe um tempo e a tolerância. Estamos trancados aqui no Brasil há 1 ano e meio. E mais um mesinho tudo voltará a ser como era antes, quem viver verá. Os números, há quase um mês, indicam a vitória dos catarinenses nessa luta pela vida, pela liberdade e pela verdade. Estamos na Record News, programa Conexão ND. Se alguém não me conhece, muito prazer, eu sou Cacau Menezes, há muito tempo seu criado, obrigado, desde que para assuntos leves. Meu convidado é um grande amigo, nos conhecemos há muito tempo e esse muito tempo, pode dar um close nele aí, olhando para ele, pode ser quando nasceu, porque quero crer com essa cara de guri, quando nasceu eu já estava na TV. RBS. Ô Jorge, tá lembrado da primeira entrevista? Tô sim, inclusive foi um dos motivadores, os maiores impulsionadores aí para eu seguir nesse caminho de cineasta e fazendo filmes, né? Foi muito importante para minha carreira aquela entrevista. Você fez um documentário, que foi o seu primeiro, sobre jamais algum poeta teve tanto para cantar, que é uma frase da letra do Rancho do Amor à Ilha, do nosso querido Cláudio Alvim Barbosa do Zininho. Você foi pegar um depoimento meu ou eu te entrevistei no Jornal do Almoço naquela época sobre esse trabalho? A gente fez 2 entrevistas. A primeira deu problema no cartão, eu perdi, que foi uma entrevista tua muito emocionado. A gente fez uma outra entrevista. Puta, tu logo estreando, tu já perde a primeira e é a melhor. Foi bem difícil. Daí você ainda ganhou um presente, um álbum do Led Zeppelin, por isso. De quem? De mim, eu levei para você. Não deve lembrar, mas aí a gente fez a entrevista e foi bem tenso, porque eu não sabia se o Cacau ia bater, não ia, porque você foi bem crítico, acho que você gosta muito da ilha. Então, para mim, foi uma prova importante, assim, e o elogio no final do documentário foi marcante. Até hoje eu costumo divulgar o final daquela entrevista nas minhas redes sociais e tudo. Quanto tempo faz isso? Faz 9 anos. O que eu disse que te chamou a atenção? Que eu fui... Foi legal. Você falou o melhor possível, né? Que foi o melhor filme sobre Florianópolis que você tinha visto, que você esperava ver a minha carreira, os filmes serem vistos em Cannes, em Berlim. Ainda não cheguei lá. E assim tem ido. Fui para Cannes, as obras estão sendo reconhecidas fora, a gente tem obras em 22 países. Então, acho que foi uma previsão do futuro, talvez. Foi muito importante. E esse filme do Zininho, o que ele conta? O filme do Zininho, o objetivo era fazer sobre a década de 70, né? Porque eu vivi na década de 90, então assim, eu ia muito na Lagoa, o início do surf, ali era muito mágico, né? Era muito simples, era uma época muito especial da ilha. Mas os nossos antepassados eram esse pessoal da década de 70, então essa coisa da contracultura, dos hips também, da bossa nova, né? Da efervescência cultural dos anos 70, que foi muito importante, ela não era superficial, ela tinha muito conteúdo junto, né? E a gente via os mais velhos com toda essa carga e criaram esse ambiente que é para a gente viver. E junto, toda a cultura da ilha. Então, assim, tinha o objetivo de mostrar que Florianópolis era mais que só a cultura açoriana, tinha essa influência também toda do pessoal que veio para construir um lugar dos sonhos aqui, né? Esses jovens que vieram fugindo dos grandes centros de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo. A tua geração que veio fazendo surf, veio... Então, a gente... E durante a obra a gente foi descobrindo tudo isso. O documentário era para ter 45 minutos e teve 1 hora e 40. Então a gente acabou abordando toda a história de Santa Catarina. E dali veio a pesquisa suficiente para eu fazer esses outros documentários que eu faço hoje. Porque dali eu vi que tinha muito assunto para ser aprofundado. A pré-história colombiana, que foi o Membipe. O porquê Florianópolis agora, que
vem a Revolução Federalista, conta que os açorianos chegam aqui. Calma que nós vamos Enfim, chegar lá. vai lá. Nós estamos ainda 10 anos atrás no Zininho. E você falou aos jovens, não tanta gente, mas muita qualidade nesses que vinham de Porto Alegre e do Rio de Janeiro para cá nos anos 70 e acabavam até ficando, se enturmavam, parecia que tinham nascido aqui. E aí é o seguinte, mas só que a gente não esperava que fosse tanto, né? Gaúcho mesmo hoje, pelo amor de Deus, essa cidade tem mais gaúcho do que Mané. Norte da ilha todo tá habitado pelo pessoal que fugiu do Rio Grande do Sul, correu, veio para cá, sei lá, tentar vida nova, muita violência lá, pô, situação financeira. E são inteligentes, né? Porque Florianópolis queira ou não, a ilha de Santa Catarina, eu acho que é um dos melhores lugares do mundo para se viver. Do Brasil, então, nem se fala. Mas a gente não esperava que fosse tanto realmente. Para você, caro telespectador, não achar que eu estou sendo um péssimo apresentador que começa a entrevistar um cara sem dizer quem ele é, sem apresentar, sem nada, pô, o cara está falando aí o que ele é. Foi só o comecinho. Geralmente eu deixo que cada convidado faça a sua própria apresentação, viu, Jorge? Quem sou, o que faço, onde nasci, por que estou aqui. Câmeras e microfones, então, à sua disposição. Quem é você, brother? Eu sou o Jorge Baggio, eu sou filho de jornalistas, tive um pai que estimulou muito o ensino da história para a gente, uma mãe que estimulou muito esporte, então eu cresci no meio dos esportes, no meio da cultura. Meu pai sempre também foi um grande intelectual, ele escrevia muito, a gente cresceu com uma... Eu tive uma oportunidade, assim, sou muito grato por crescer num ambiente muito rico culturalmente, com livros de Hemingway. Meu pai ensinando... Quem é o teu pai, o nome dele? Wilson Chaves da Silva. E a mãe? Ana Maria Baggio da Silva. Continua. E então hoje eu carrego esse legado, né? O meu pai tem muito orgulho, foi um grande comunicador, é vivo. A minha mãe, um afeto, um amor assim infinito sempre dentro de casa. Então assim, eu trago esse legado de família, eu sou muito grato por tudo que eu tive. E hoje eu tento retribuir tudo isso, né? Então assim, através essas obras têm propósito, né? Meu trabalho hoje tem um propósito que meu pai ensinou. A gente tem que deixar um legado para o mundo e procurar fomentar o bem, coisas boas, bons valores e um mundo mais justo e humano. Todos unidos para... Bom, falando do teu pai e da tua mãe, já me deu vontade de chorar de novo. Eu aqui nesse programa, geralmente, eu choro toda quinta-feira. Semana passada foi uma entrevista com o Guido Boabaide, psiquiatra aí, falando de depressão, pós-pandemia, tristeza, ansiedade. Já comecei a chorar também. E agora, belo depoimento, cara. Obrigado. Eu acho que tu passa essa coisa de ser um filho bem amado, de ter sido criado numa família de cultura, de amor. Beleza, não são todos. Todos unidos para encontrar proposições e soluções para o futuro de Florianópolis. O que nos trouxe até aqui? Eu cresci na ilha, né? E a minha família também é da Serra, né? Meu pai. Então eu cresci lá, tive sítio. Então meu pai sempre ensinou desde pequenininho a ter um amor pela natureza muito grande, né? Eu não era pequenininho, uma vez que eu vi um ninho e estava desmontando o ninho com a mão num relógio de luz, meu pai deu um ataque, eu tinha uns 3 anos, eu apanhei e nunca mais esqueci dessa cena. E meu pai depois conversou muito comigo e eu passei a ver os passarinhos e a natureza de uma maneira... Eu era muito pequeno, né? Até uma memória de 3, 4 anos, não lembro. E cresci com esse amor e depois eu tive o contato com o mar, o desafio, aprender a nadar, surfar ondas grandes. Eu surfei no Havaí, né? Fui surfista profissional, desafiei aí Teahupo, Aimeia. Então, assim, meu pai nem sabe nadar. Então, para mim foi uma grande conquista fazer tudo que eu fiz no oceano. E eu cresci aqui nesses ambientes, a Lagoinha do Leste, cresci na Lagoinha, na Praia Brava. Santinho, mas assim, era muito Lagoinha, o primeiro contato e armação, depois Praia Brava, Lagoinha do Leste, adolescência acampando com o Muriel, com o pessoal das Aranhas, que eram meus professores de capoeira. E um amor gigantesco pelo mar, assim, eu criei uma conexão profunda. Aí foi vendo que tinha muita coisa para falar, para contar, para registrar, para guardar, para documentar. Saiu esse teu último trabalho? Saiu esse último trabalho. E o objetivo é isso. Existe hoje a gente tem caminhos para seguir para o progresso
E eu vejo que a ilha, a gente, assim, o meu principal discurso ali é isso, a gente pode, que eu quero tirar, né? Mostrar a intersecção entre todas as pessoas, entre a construção civil, entre o Ministério Público e a Ana Lúcia Hartmann, entre os pessoal que é considerado mais ativista, o Marquito, os biólogos, mas assim, o amor pela ilha é único, existe uma intersecção entre todas as pessoas. O que você encontrou entre a Ana Lúcia Hartmann, procuradora, e os empresários da construção civil do turismo? É o amor pela ilha, né? Todos lutam, todos querem. Cada um fazendo a sua próspero. parte. Um quer desenvolver a ilha e a outra controla o desenvolvimento fazendo o seu trabalho, que também é necessário. Eu vejo que às vezes a gente cria esse estigma, né? O que se criou é isso, essa história, né? Mas quando você conhece a Ana Lúcia, ela é neta de ecologistas, ela é uma menina que veio adolescente para cá, que dedicou a vida para isso. Ótima mulher. Então, assim, e ela tem conteúdo, ela tem conhecimento, ela conhece mais que muito profissional biólogo, que muito geólogo, toda a natureza da ilha, os mangues, a fauna, a flora. Eu tenho uma entrevista de 3 horas com ela. Então, que bom que tu lembrou disso agora e que tu deu esse depoimento aí, porque as pessoas aqui têm costume de só falar mal dela, né? Sim. Parece que a mídia só abre espaço para falar mal dela. Mas não é. É porque os que falam bem não aparecem. Agora tu está tendo essa oportunidade aí, boa. Isso aí é legal. Essa é a história. E, ao mesmo tempo, o outro lado fala mal da construção civil, que daí vem... E também é um pessoal que tem amor pela ilha e que eu convivi com os filhos deles, com os netos, né? Cresci com a família Queires estudando, a Juliana, o Ian. São pessoas boas que eu adoro, que sempre me trataram muito bem. Os Menezes. Então, assim, a ilha é permeada de pessoas muito boas, com muito coração. E eu sinto amor em todas elas, profundo. E a questão é achar uma intersecção para que a gente tenha prosperidade, ganhe dinheiro. E a gente tem, assim, a maior natureza que eu vejo da ilha é esse ecossistema rico, que é o que diferencia de tudo. Então, às vezes, um modelo que nem Balneário, talvez não seja o ideal, talvez seja, tem que ser discutido. Balneário Camboriú? Tem gente que prega que é ideal, né? Mas eu acho mas ali não tem mais volta. Eu acho que a gente tem... Ou vai ser Dubai, ou vai ser Campinas. Sim. Não, digo para empregar aqui, né? Eu não sei se é aquele modelo para cá. Eu acho que o ideal para a ilha é a gente tentar ganhar na qualidade, não na quantidade, e preservando. Sim, o modelo de Balneário Camboriú é de Balneário Camboriú, não dá para comparar isso aqui. Isso aqui é o Havaí. Isso. Balneário Camboriú é Dubai. Exatamente. Né? O Campeche que se cuide, para não se transformar em uma mini Balneário Camboriú, porque a tendência é essa. E aquele lugar ali é um dos lugares assim de praia no Brasil, se preservar, e vai ser... Isso. Eu acho que top. Daqui 50 anos é como uma ação que você investiu hoje e não vale nada, e daqui 50 anos vai valer muito. Sim. Porque os ambientes preservados vão ser muito raros no mundo. Então, se você tiver empreendimentos para explorar o turismo, a gente tem indústrias limpas que não poluem, que não destroem aqui, a gente vai conseguir ter um ambiente muito próspero e muito rico daqui 50 a 60 anos. Se a gente destruir, a gente corre o risco de virar mais uma cidade comum, cheia de prédios, cheia de cimento e de asfalto. Ô Jorge, e esse teu documentário aí, ele vai ser distribuído? Quem é que está pagando? Quem é que te encomendou? Ou foi ideia tua? Não tem encomenda, né? Eu sou um cineasta, então é tudo eu crio obras diante da necessidade que eu vejo das pessoas, de levar informação, quando eu vejo que falta conteúdo, a desinformação, como essa questão da Ana Lúcia, tudo. Às vezes os embates ali criam às vezes a gente está dentro de uma briga, tu, e a gente não consegue ver de fora da caixa, eu estou de fora da caixa, então eu vejo que eu posso tentar apaziguar isso, mostrar a intersecção e, de repente, ajudar que as pessoas somem nas suas qualidades, porque são todas pessoas muito especiais, profissionais e com qualidades ótimas. Então, acho que é esse o objetivo. Essa obra, a gente teve apoio aqui das estatais, da SC Gás, da Celesc, que eu agradeço muito até ao governo atual, porque pela primeira vez a gente teve assim, editais sérios ali, né, que eles contemplaram diversos produtores culturais. Antes era aquele rolo de tudo para ponte, tudo para não sei aonde. Agora foram diversos produtores culturais contemplados, tem um edital legal, que eles veem a meritocracia. Hoje a gente está com um currículo bom, a gente tem alguns apoiadores também da BMG, a gente tem a BR-FET, que são empresas privadas, né? A gente tem a Bernec. Esse teu documentário, ele é centrado em depoimentos? Tem texto, tem música, tem trilha? Como é que é o formato desse filme? Os meus documentários, eles são... Esse último de Floripa. Eles estão tendo uma linguagem assim meio parecida. Variado. Não, parecida até. Meio assim... Não é um videoclipe? Não é um videoclipe. Não. A gente tem depoimentos,
e daí a minha linha de depoimento é assim, das pessoas da Terra, falando o que elas sentem. Não é o documentário acadêmico, do sociólogo, da pessoa de fora, ou do empresário. E eu tenho, daí se chama antropológico esse depoimento. E tem o sociológico, que é o quê? Das pessoas que estão falando sobre o ambiente, sobre a questão de fora, que é o empresário, é o professor, é o estudioso, é o cientista. E aí eles falam sobre a visão deles do que tem que ser feito sobre a Terra, o que pode ser feito, mas é um documentário, em suma, propositivo, né? Eu quero fugir o máximo possível do ativismo, eu não quero criar problemas, eu quero trazer soluções. Qual foi o maior problema, os 3 maiores problemas que você encontrou na ilha que a gente não vê? Eu acho que é essa falta de planejamento. O que a gente quer para a ilha? A gente quer uma ilha como o Havaí, como você falou, ou a gente quer uma cidade como Balneário, ou a gente quer um meio termo? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa precisa ser esclarecido. Como a gente vai ganhar dinheiro daqui 50, 60 e 70 anos? E, no geral, o que você sentiu? Nós estamos mais para Havaí ou para Dubai? Eu sinto que existe uma... Equilíbrio? Eu acho que uma disputa entre os dois lados, mas que está gerando um equilíbrio no final das contas. Porque a gente tem uma parte leste aqui que está mais crescente, a beira-mar, talvez saia marina, né? E tem a parte do leste que... São fundamentais, que, né? graças à luta... São equipamentos que são necessários para uma cidade como a nossa. Não vamos desperdiçar também esse mar, né? Exatamente. E tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio é o segredo de tudo. Agora, uma coisa que é um problema que tem que ser solucionado, que chama atenção assim grave, é a favelização, né? Que é a ocupação desordenada ali, que a gente está tendo nos ingleses, como você falou, que é horroroso, na Lagoa, que está sobrecarregando a Casan e tudo isso. Eu acho que o Jean é o prefeito que teve mais coragem até agora de botar o dedo nessa ferida aí. Estão demolindo mesmo, dá pena, a gente quer chorar, tem protestozinho de 50, 70, mas, pô, se não fizer... Tem direito aqui, ele também tem direito aqui, pô. Quero botar um barraco na beira-mar, e daí? Naquela praiazinha. Exatamente. Né? O que te motivou, velho, a trabalhar com documentários? Foi a minha criação, né? Eu fiz engenharia antes na Federal, antes de sentar em ambiental, entrei em elétrica, eu gostava muito de física, de eletrônica, eu desde pequenininho programei, mas eu vi que eu cresci no meio da comunicação, né? Com meu pai, escrevendo, vendo filmes, livros e comentando história em casa e política. Então, eu vi que na hora que e a gente fotografava pequenininho, quando eu tinha uns 20, 19 anos, eu vi que era muito... Como eu surfava também, viajava, eu vi que era produzir imagens. Eu lancei um videozinho de surf lá que fez um sucesso. Foi o primeiro vídeo de bodyboarding, que era o esporte. Lança agora que tu vai fazer mais sucesso ainda, porque agora tá... A passar nos cinemas no Brasil. E eu recebi muito... O feedback foi impressionante, assim. E tinha gente que falava... A mulher do Muriel falava que deixava tocando DVD para escutar a trilha sonora. Dire Street. Não sei o quê. Dire era o som da época. E aí foi isso. Então, assim, foi uma coisa que eu vi que era a minha missão. Por isso eu falo que é com propósito, né? Não é como um ganha-pão, não é nada. É uma coisa que eu vejo que eu posso contribuir de verdade. Nós estamos conversando com o cineasta Jorge Baggio e ele está fazendo altos documentários aqui na cidade. É o Papa hoje dos documentários na cidade. Já fez coisa boa aí sobre os anos 70, geração Rock Surf Brotos, Cláudio Alvim Barbosa. Agora está denunciando o que está acontecendo na ilha pelo lado bom e pelo lado ruim. E tem também a Coxilha Rica, subiu a serra, mostrei no Balanço Geral outras imagens. Daqui a pouco nós vamos falar saber quem é o teu cinegrafista, como é que é feito isso, onde é que é editado e como é que se dá a escolha dos teus documentários. E vamos fazer o nosso intervalo, que é o único da noite de quinta-feira, porque o programa tem 2 tempos. E abrindo o segundo tempo, nós vamos mostrar um teaserzinho desse documentário que tu acabou de falar aí sobre a nossa ilha de Santa Catarina, que eu considerei muito bom também. Já, voltamos. Voltamos com Conexão ND, estamos na Record News, noite de quinta-feira. É a minha noite de conhecer pessoas, relembrar fatos, discutir a cidade, o comportamento, o passado, presente e futuro. Hoje, tendo o prazer de receber o jovem cineasta
Jorge Baggio, catarinense, está fazendo um bom trabalho na cidade e está com 2 novas obras aí. A Coxilha Rica, não é tão nova As novas assim. é Riquezas da Serra e o Porque Florianópolis, são essas 2. Fizesse juntos na mesma época? Fiz agora esse ano. Esse ano? É. Estão prontos, concluídos? Não, o Porque Florianópolis estou terminando e o Riquezas está concluído. A Riquezas da Serra, tu pegou um material bom, né? Esse inverno aí, muita gente... A gente foi presenteado, né, com essas frentes frias aí. Eu vi, tu pegou uma nevasca lá, né? Sim, pegamos algumas Que nevascas. sorte. Tu foi filmar e pegou a nevasca? Eu acompanho previsão, né? O Ronaldo Coutinho, que é muito bom lá de São Joaquim. Aí estou sempre acompanhando e... Conheço. Ele é muito bom, né? Ele é, É o muito melhor. bom. Ele é muito bom. É melhor porque ele é bruxo, ele é um pouco assim do Seixas Neto. O Seixas Neto era um meteorologista que abria a janela, ninguém tinha estudo, ninguém tinha celular. Hoje todo mundo tem a previsão de tempo de qualquer lugar do mundo a hora que tu quer, né? Mas naquela época, olhava o Cambirela daqui, via escurecendo, aí ele dizia tudo o que ia acontecer. Bruxo Amaro Seixas Neto, o homem do tempo. Então esse teu documentário da Serra vai mostrar esse boom, porque está todo mundo querendo morar lá, a pandemia levou muita gente para se isolar, né? Com medo de ter outra, e já vai ficando por lá. Você já pensou em morar na Serra, não? Então, a minha família veio de Lages, né? Mas da fazenda? Pra fazer. A gente tinha sítio e tal, eu pequenininho dormia no trator no colo do meu pai. Pô. Mas morar, voltar, não penso, acho. Eu gosto daqui, eu gosto do mar, né? Eu comecei a surfar e gosto passei a vida viajando aí para surfar. Mas como é que você descreve esse boom assim? Tá demais, né, cara? Tá dando congestionamento fim de semana, tu não consegue voltar ali pela 282. Fica 3, 4 horas em São José para chegar, em Santa Amaro para chegar na BR-101. Essa é a parte triste da nossa história do ser humano, né? É o seguinte, isso aí quem vai são os curiosos. Porque quem mora lá fica. Tem casa, não vou voltar domingo, vou voltar segunda, aí fica para terça. Ou então já nem volta mais. Ou então tem um helicóptero, né, que seria o ideal. Eu tenho depoimento no documentário que é da velhinha lá, da dona Dilva, que ela fala que antes era tudo mato, ninguém valorizava aquilo. Agora todo mundo quer ir, Daqui a pouco já vai ter shopping no caminho da fazenda lá no mato. Esse é um dos assuntos que a gente tem abordado, né? Esse é o caminho. Ô, velho, eu estava no intervalo ali, falando que a gente ia voltar e tu ia responder como que você escolhe os temas dos seus documentários. Então, é muito essa influência, né, que eu tive em casa. Então, assim, geralmente eu busco o quê? Histórias que não são contadas ainda, né, que não são clichês ou que estão mal contadas. Então, uma das coisas que tem inspirado a gente é a pré-história colombiana, a história dos nossos índios, dos nossos antepassados na América do Sul, que é uma história que é uma das maiores histórias de genocídio, né? Foram os índios mortos na América aqui, foram 150 milhões de índios mortos. E aqui, especialmente onde a gente mora, a gente é praticamente europeu, né? A gente não tem mais traço indígena quase aqui, como no Chile ou no Peru, que a população tem muito traço indígena. Bolívia, Argentina. Então a gente busca muito, uma das coisas que me inspira é retratar essas histórias, que eu acho místicas, eu acho que elas trazem muita riqueza para a nossa vida atual, porque elas têm sabedoria, têm conhecimento, e os índios ensinaram os açorianos e os europeus a viver aqui nessa terra, né? Mas foram caçados, foram mortos, foram exterminados, e tem histórias lindas, tem vestígios, né? Que hoje a gente vê universidades da Inglaterra, do mundo todo vindo estudar, é uma das motivações. E outra é o desenvolvimento, a questão da sustentabilidade, a importância da tecnologia, o que isso pode trazer de benefício para a nossa qualidade de vida. E pessoas também, né? Você fez o João Neto, o documentário João Neto. O João Neto é um cara humilde de Florianópolis, família pobre, que está muito rico e tem uma história interessante que te levou a produzir um documentário. O que você viu no João Neto? Eu comecei a conviver com ele, eu não sou muito de sair, mas uma época eu estava saindo mais, assim, foi apresentado, e eu vi muita humildade, muito amor nele pelas pessoas, como ele tratava todo mundo, que eu nunca tinha visto nesses ambientes, né? Geralmente é um ambiente onde as pessoas gostam de se autoafirmar pelo poder aquisitivo, por ser uma pessoa mais benquista, se fechar em grupos. E eu vi uma pessoa que era aberta, que abraçava todo mundo, que falava com o guardador de carros, que chegava uma pessoa de fora, que ele tinha os camarotes e abraçava e deixava.
Eu vi o amor numa pessoa, assim, tipo, ele meio que é uma coisa que eu quero ser, que eu gosto de ser mesmo, eu vi ali, né? Eu vi uma energia muito verdadeira. E, de repente, com todo esse sucesso material, que é o que todo mundo almeja. Então, uniu as duas coisas numa pessoa que poucas vezes eu vi na minha vida. E ele tem duas, ele consegue unir o prazer, o divertimento e a responsabilidade do trabalho. O trabalho é feito um cavalo, mas festa é feito um cavalo. E aí tinha essa parte do cinema, né? Que daí essa parte é cinematográfica, assim, do ponto de vista que as festas dele realmente eram hollywoodianas, né? As mulheres, as festas. Então, assim, ele era um avião. Ele é uma figura para um filme mesmo. Até eu falei para ele, cara, vamos fazer um documentário, mas o que a gente tinha que fazer era pegar um roteirista de Hollywood, um bom roteirista, que são caros, né? $1 milhão mais ou menos para pagar, fazer um roteiro e fazer um filme dessa história. Porque, assim, é um cara, num país de terceiro mundo, que sai de uma periferia e chega no topo da Avenida Paulista. Eu lembro que eu ia com meu pai, quando ele era publicitário na Avenida Paulista, ele falava, esses prédios... De repente eu estava lá entrevistando o presidente desses bancos, lá nos lugares mais altos desses prédios, fazendo documentário de João Neto. Então, o João Neto diz aí, ele é de Manezinho, de Floripa, Barreiros, né? Ele é de Barreiros, Ele é de Barreiros ali e cresceu aqui, humilde, andando de skate, como a maioria dos jovens de Florianópolis cresce fazendo esporte radical, o surf, o skate. E ia para a Lagoa ali. Então, assim, ele... E hoje ficou rico como? Ele começou a operar Agora a gente está fazendo, inclusive, a história de como ele ficou rico, que é esse sistema do empréstimo consignado, que é o microcrédito, que é um sistema que funciona no mundo todo, que ganhou o prêmio Nobel com o Yunis, e que possibilitou a classe C, D e E serem integrados à sociedade, ter crédito, né? Amigo, eu prometi que a gente ia rodar aí o teaser do teu documentário sobre Floripa. Faz aí a apresentação. Por que Florianópolis? Aí a gente chama o VT. Tá, o porquê Florianópolis é isso, é a gente pensar... o Peninha tem quando eu fui entrevistar, ele estava com a camiseta que fala assim, povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Peninha? Peninha, Eduardo Bueno. Coelho? Não, o gaúcho, o Eduardo Bueno. Ah, é o jornalista. Muito escritor. Doido, muito inteligente. Gênio, né? E aí ele estava com essa camiseta, e é isso. O porquê Florianópolis é fazer a população daqui, porque eu fui descobrir, fazendo os documentários, pensando mais a fundo, por que a gente chegou na sociedade que a gente tem hoje. Da onde veio o povo açoriano, as dificuldades que esse povo tem, porque vem de uma ilha que não passou pela Revolução Modernista na Europa, estava isolado, então eles chegam praticamente na Idade Média aqui. Depois a gente tem um lugar que não se investe em colégio, a gente tem uma Revolução Federalista que mata os idealistas da ilha, e a gente tem depois realmente uma dificuldade de planejamento. A ilha cresce sem planejamento, ela cresce... Um lugar lindo, especial. E ainda tem tempo para se recuperar essa falta de planejamento do passado? Eu acho que a gente está à beira do colapso, mas daí vem a engenharia, vem a inteligência, vem a capacidade do ser humano de salvar. Eles fizeram Dubai no deserto. A gente já tem uma Dubai pronta, feita por Deus, muito melhor. É só preservar e usar, tipo, é o mais fácil isso. Carol Castro, nossa produtora, e o Bira. O Bira Lopes, solta essa bola aí. Vamos... assistir o teaser desse documentário de Floripa. Foi na tela, amarelo. A maioria das pessoas, na verdade, vem para Florianópolis atraída pelas belezas naturais. E a gente que tem um pouquinho de oportunidade de viajar pelo mundo, sabe que nós realmente podemos estar dentro dessa seleta lista de lugares encantados. Qualquer turista ou qualquer pessoa que chegar na ilha pelo aeroporto, ela vai estar no meio de 4 unidades de conservação. Quando eles mudam o nome sagrado de Nossa Senhora do Desterro para homenagear Floriano Peixoto, aí foi um desastre. Daí de lá para cá a cidade não se entendeu mais. O governo republicano veio para cá com todos os seus exércitos, cercou a ilha, depôs os governantes e os levou prisioneiro para a ilha de Anhatumirim. Na época era o Rio de Janeiro, né, nossa capital, solicitando que se fizesse uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro, colocando Florianópolis. O turista não vem a Florianópolis para ver shopping center ou para ver estrada asfaltada.
A minha vida mudou nas praias de Santa Catarina. Eu resolvi pesquisar, estudar e escrever sobre a história do Brasil por causa de uma epifania que eu tive naquelas praias virginais. Então eu vejo que o entretenimento, né, o turismo de Florianópolis deveria ser o grande passo. Hoje, principalmente o lado esportivo, e não só preservar, mas ganhar dinheiro com a preservação desses ambientes. O nosso desafio é como é que a gente vai comportar esse crescimento em Floripa de uma maneira que ele não agrida essas áreas preservadas. Eu acredito que a gente deva buscar sempre uma cidade muito desenvolvida, que é aquela em que a riqueza circula, em que o desenvolvimento é equânime, em que você tem qualidade de vida. E é essa história que está por trás dos primórdios, das origens de Santa Catarina. Já tinha universidades em Lima em 1530, tinha universidades no México em 1520 e poucos. O Brasil tem a sua primeira universidade em 1808, com a chegada da família real. O Francisco tem trabalhado muito na Laudato Si, uma visão de ecologia integral, onde ele diz que a crise sistêmica, econômica e a crise ambiental estão juntas. E a gente não pode pensar a sustentabilidade sem pensar a partir dessa crise. Oh, parabéns, cara. Escolheu bem o elenco, hein? Foi. Eduardo Bueno, Peninha, Valtim Queires. Foi a dedo, foi a dedo. Foi um time escolhido a dedo. O Marcelo Gomes, Pedra Branca, tá indo bem, hein? É um nome bom para a prefeitura daqui a um tempo. Sentiu... Gosto muito do Marcelo, do pai dele, seu Valério, um visionário, né? Eu tenho uma admiração pelo trabalho deles. Eles têm feito obras muito para frente, né? Eu acho que é o tipo de coisa planejada. Eles realmente conversam. O Marcelo e o pai dele contrataram engenheiros da Europa, foram para os Estados Unidos, para grandes centros. Eles realmente buscam conhecimento, buscam referências, né? O Valerinho Gomes e a procuradora Ana Lúcia é aquele caso que a gente citou ali, de conflito, os opostos. Mas o Valério respeita, mas também se sentiu assim prejudicado com o projeto náutico e turístico que ele tinha para o Canal da Barra da Lagoa. Falei sobre isso com ela. Quando eu entrei no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, fiz um trabalho sobre isso, já fiz o censo desse projeto com a minha irmã, que ela era mais velha na época. Acompanho bem essa história. O que ela diz? Não, a Ana Lúcia, ela gosta do Valério, ela gosta do Marcelo, fez elogios ao Marcelo, foi muito legal. E eu acho que queria o atrito profissional na hora da lei, né? A lei, porque a Ana Lúcia fala uma coisa que tem que se entender. Tudo é possível desde que seja dentro da lei. Agora, sim, é muito importante a gente ter projetos sustentáveis. Agora, né? Tudo é possível desde que esteja dentro da lei, porque antes não era, né? Daí... Meu pai chegou a fazer um restaurante em cima da pedra, cara, lá na Praia da Saudade, em Coqueiro. E depois fez lá em cima do morro, no mirante do Morro da Lagoa da Conceição. Hoje jamais conseguiria fazer aquilo. E ainda aquele terreno do morro lá da Lagoa, onde ele fez o hotel, que foi o primeiro hotel de praia aqui, ele conseguiu na Câmara de Vereadores uma concessão para uso durante 20 anos. Não pagou nada, mas também trouxe os primeiros turistas para cá, né? E eu trabalhei com ele com 13, 14 anos naquele hotel, carregando mala e preenchendo as fichas da Embratur num livro lá, coisa mais chata da minha vida. E eu vi o que foi aquilo, os primeiros motoqueiros chegando de São Paulo com a namorada, primeira excursão, os guias turísticos ficavam na cabeceira da ponte, ali no lado da ilha, onde tem a estátua do Hercílio Luz, e correndo atrás de um carrinho de placa de fora, entrava dentro um ônibus e levavam para lá. E a Lagoa sempre foi o lugar mais visitado de Florianópolis. A Lagoa da Conceição, nesse teu filme, qual é o espaço dela, ô Jorge? Nossa, a Lagoa é o meu, posso dizer, está dentro do meu coração completamente. E nesse documentário? Assim, a gente trata a ilha como um todo, mas eu acho, para mim, se eu falar a Lagoa da Conceição é o coração da ilha. Mas a Lagoa não é um todo. E a Lagoa tá... A Lagoa, assim, não dá para comparar a Lagoa com outras localidades, outros pequenos problemas também. A Lagoa, como tu disse, é o carro-chefe, é o principal cartão postal, eu acho, do sul do Brasil. É um lugar que jamais
vai se ter uma coisa parecida, né? Deus fez assim, pintou mesmo. É verdade. Então, do jeito que está, eu acho que se esse documentário tem a intenção de denunciar e de orientar, Alagoas deveria ter, assim como o Crito, nem vi ainda, um espaçozinho maior. Quem sabe daqui para frente, quem sabe na próxima faz um sobre Alagoas, né? Eu estou fazendo documentário, tem toda a possibilidade de eu já vou levar como... já está anotado. Então, já que tu se dedicou aos documentários, como é que tu entende que esses documentários podem impactar a vida dos estudantes e das pessoas em geral, Jorge? O cinema, o audiovisual, ele impacta diretamente no mundo, né? Ele é a forma mais eficaz de comunicação que já se criou até hoje. As nossas referências do rock, a tua, a minha de se vestir, a calça jeans, tudo isso, os desejos de consumo, o imaginário comum, né? Ele é criado no cinema, os sonhos, ele é uma fantasia, ele é uma magia, ele encanta, porque ele trabalha os nossos dois lados, o emocional e o racional, uma obra bem feita. E ela é capaz de comunicar com milhares, uma obra dessa aqui, ela viaja a 22 países, ela tem milhões de visualizações no iTunes, no Amazon. Hoje, cada vez mais, com as novas tecnologias, um audiovisual repercute imensamente na cabeça das pessoas. Então, ele deixa marcas. E uma obra de arte, quando ela é profunda, bem feita e verdadeira, quando você entra nela, você sai outra pessoa quando ela acaba. Ela te transforma. E é essa a intenção. O Marcelo não, está falando do Marcelo Gomes. Eu acho que ele está falando de nós agora. Ô Jorge, o nosso tempo acabou aí rapidinho, cara. Onde é que as pessoas podem assistir esses documentários? Eles estão nas plataformas do iTunes, eles são Amazon, NetNow, se botar lá Jorge Baggio, pesquisar por diretor, encontra, ele tem alguns documentários também no NetNow. Acho que basicamente isso. YouTube tem alguma coisa também. E a gente tem o Vimeo da B7 Filmes. Quem pode adicionar no Instagram ali Blue 7 Filmes ou Jorge Baggio, que eu posso encaminhar até para algumas pessoas que queiram estudar ou assistir gratuitamente. As universidades, escolas públicas, a gente tem distribuído gratuitamente as nossas obras. Estou pensando em falar com o Meneguinho aqui, o Marcelo Petrelli, para rodar isso. Tipo um Globo Repórter aqui, fazer uma vez por semana aí. Vai ser um prazer. Ou por mês. Depois da Anitta. Estão fazendo documentário da Anitta aí, está muito bom também. Obrigado pela tua presença, Obrigado, cara. Parabéns pelo teu trabalho, pela pessoa que tu é, um jovem centrado, inteligente, muito educado, muito interessado. E é desses que a gente precisa aqui. Obrigado. Nascendo ou não aqui. Um abraço, boa sorte. Fique com Deus. Amanhã a gente se encontra no Balanço Geral. Eu estou, a partir de segunda-feira, entrando de férias, 2 semanas. E ainda em setembro a gente se vê, se Deus quiser. Valeu, um abraço.